É 1 hora da manhã do dia 2 de outubro de 1996 e sobre o Oceano Pacífico, a cerca de 50 milhas náuticas a oeste de Lima, no Peru, está calmo e tranquilo. Uma lua gibosa no nordeste ilumina uma camada lisa e contínua de nuvens, onde a silhueta elegante de um Boeing 757 da Aeroperu completa perfeitamente a cena enquanto sobe lentamente em direção ao norte. Mas essa aparência pacífica contrasta fortemente com o que está acontecendo na cabine de comando, onde seus dois pilotos agora tentam lidar com uma das falhas mais complicadas que podemos enfrentar. E, embora eu saiba que o que estou prestes a contar será extremamente frustrante, é importante lembrar de uma coisa. Qualquer pessoa que sabe como um truque de mágica funciona vai achar que é óbvio, mas para quem vê pela primeira vez, é quase impossível descobrir. Agora, os dois pilotos que serão os personagens principais desta história eram ambos altamente experientes. O comandante, com 58 anos de idade, havia acumulado quase 22 mil horas totais de voo, incluindo mais de 100 horas no Boeing 757. E seu copiloto, de 42 anos, tinha quase 8 mil horas, incluindo cerca de 700 no mesmo tipo de aeronave. Mas apesar disso, esta história vai girar em torno de dois parâmetros muito básicos: a qual altitude e velocidade eles estavam voando. Tudo começou na noite anterior ao voo, com November 52, Alpha Whiskey, um dos dois Boeing 757-200 operados pela Aeroperu. O 757 é um jato bimotor de fuselagem estreita, de médio a longo alcance, fabricado entre 1982 e 2004, e está equipado com um moderno Glass Cockpit. Com seus dois motores potentes e alta confiabilidade, ele é, e sempre foi, extremamente popular entre todos os pilotos com quem já conversei que voaram nele. E mesmo que eu nunca tenha voado nele na vida real, tenho alguma experiência em simulador, e é realmente uma máquina maravilhosa. De qualquer forma, November 52, a Alpha Whiskey tinha apenas 4 anos na época, o que significava que era praticamente novo, e naquela noite ele estava programado para completar o último trecho, Lima a Santiago, do voo 603, que era uma das rotas principais da Aeroperu, conectando Miami a Santiago, no Chile, com paradas intermediárias em Quito, no Equador e Lima. O outro, Boeing 757 da Aeroperu, havia operado os dois primeiros trechos, transportando 80 passageiros, e para 19 deles, Lima seria o destino final, enquanto 61 continuariam para Santiago usando esta nova aeronave sob o mesmo número de voo. Isso significava que, junto com os dois pilotos e os 7 comissários de bordo que começariam seu serviço neste trecho, haveria um total de 70 pessoas a bordo. Agora, enquanto os passageiros ainda vinham de Miami, os técnicos de manutenção da Aeroperu trabalharam na substituição de duas pás-guia de entrada em um dos motores turbofan Pratt e Whitney do November 52 Alpha Whiskey, que havia sido danificado por uma colisão com pássaro. E eles também trocaram uma das bombas hidráulicas acionadas pelo motor. A aeronave, então, estava programada para ser lavada e para que o acabamento de alumínio, na parte inferior dianteira da fuselagem, fosse polido. Mas, após o início da lavagem, ela teve que ser temporariamente interrompida por um teste obrigatório de funcionamento do motor. E provavelmente foi aí que a primeira peça desse quebra-cabeça foi colocada. Mas quando a tripulação finalmente chegou à aeronave e o comandante realizou sua inspeção externa, todas as tarefas de manutenção e a lavagem já haviam sido concluídas, e ele não viu nada fora do comum. Como eu sugeri no início, essa história será, no final das contas, sobre velocidade e altitude. Então, para entender o que estava prestes a acontecer, eu preciso primeiro explicar como esses dois parâmetros são medidos, já que eu sei que há confusão sobre esse assunto. Tanto a velocidade quanto a altitude podem ser expressas em relação ao solo, e nesse caso, são chamadas de velocidade no solo e altura. Mas embora possa parecer importante saber o quão rápido uma aeronave está se movendo em relação ao solo, ou o quão alto ela está acima de uma montanha, essas não são as referências primárias usadas por nós, pilotos. Veja, nós voamos através do ar e em relação ao ar. E essa é, portanto, a referência primária que usamos, tanto para a velocidade quanto para a altitude. E medir a velocidade de uma aeronave em relação ao ar ao redor, na verdade, não é tão complicado assim. Como qualquer outra aeronave comercial, o Boeing 757 usa algo conhecido como sondas de Pitot para fazer isso. Essas sondas receberam o nome do cientista francês Henri Pitot, que as desenvolveu em 1732 para medir a velocidade da água que corria em rios e canais. Ele criou essas sondas de forma que tivesse uma abertura posicionada contra a corrente, permitindo que a água que entrasse nelas exercesse uma pressão mensurável contra a extremidade selada das sondas. E isso, então, mostrava a chamada pressão total,
da qual a pressão ambiente da água ao redor, também conhecida como pressão estática, era subtraída para obter a pressão dinâmica, que era perfeitamente proporcional à velocidade da água corrente. Isso significava que quanto maior a pressão dinâmica, mais rápido a água estava fluindo. Agora, o Boeing 757 está equipado com 3 dessas sondas Pitot, localizadas na lateral do nariz da aeronave, abaixo do cockpit e, assim como nos rios do Monsieur Pitot, elas medem a pressão total, não da água, mas do ar que entra nelas. E essa informação é então enviada para os computadores de dados do ar, onde a pressão estática ambiente é subtraída da velocidade do ar como uma função da pressão dinâmica, ou pressão de impacto, como também é conhecida. A altitude pode ser medida de forma ainda mais simples usando o princípio de um barômetro, que recebe seu nome da palavra grega baros, que significa peso. Um barômetro mede o peso do ar acima dele, que é outra forma de dizer que ele mede a pressão estática usando um pequeno tambor metálico evacuado chamado cápsula aneroide. Quanto maior a altitude, menor o peso do ar acima dela. Então, durante uma subida, a cápsula se expande lentamente, e se você conectá-la a um mecanismo que transfere essa expansão para um ponteiro em um mostrador, você tem um altímetro básico, que é, na verdade, como muitos altímetros de reserva funcionavam nos cockpits de aeronaves comerciais da década de 90, alguns dos quais ainda estão em uso hoje em dia. Mas isso só funciona se a pressão estática puder fluir livremente para dentro e para fora do seu sensor correspondente. Agora, enquanto as sondas Pitot são fáceis de identificar numa aeronave, pode ser um pouco mais difícil localizar onde a pressão estática é medida. No Boeing 757, as chamadas tomadas de pressão estática são do tipo placa nivelada, perfuradas como saleiros e instaladas em ambos os lados da fuselagem dianteira, na parte inferior, abaixo das janelas do cockpit e da cabine dianteira. Elas são posicionadas ali porque essa parte da fuselagem dianteira é uma zona de pressão relativamente neutra, onde a pressão local do ar, passando sobre a fuselagem, está mais próxima da verdadeira pressão estática ambiente. Agora, além da velocidade e altitude, também medimos um terceiro parâmetro desse sistema, chamado de velocidade vertical. E como o nome sugere, essa é uma medida do quão rapidamente uma aeronave está subindo ou descendo. A velocidade vertical é calculada como uma função da taxa de variação da pressão estática. Então, assim como na medição de velocidade e altitude, a pressão estática novamente desempenha um papel importante aqui, e isso vale a pena lembrar. E quando estamos falando de coisas que desempenham papéis importantes, a maioria das pessoas leva sua segurança pessoal muito a sério, mas por algum motivo elas não costumam pensar em sua segurança online da mesma forma. Toda vez que você se conecta à internet, você deixa um rastro dos sites que visita, dos arquivos que baixa e dos links em que clica. E felizmente, na maioria das vezes, nada realmente acontece. Mas basta um golpe convincente ou um arquivo infectado para causar danos reais. É por isso que é tão bom que o patrocinador de hoje, NordVPN, acabou de lançar seu software antivírus de próxima geração, que pode ajudar você a manter sua vida digital privada e segura, não importa quais sites você visite. Os antivírus tradicionais foram criados para uma era diferente, projetados para detectar ameaças depois que elas já chegaram ao dispositivo, mas isso também significa que quando você reage, já foi exposto. Neste mundo movido por IA, isso simplesmente não é mais suficiente. Então, em vez disso, o antivírus da NordVPN funciona em segundo plano, escaneando automaticamente os sites que você visita, alertando proativamente sobre golpes e sites de phishing, além de interceptar rastreadores e arquivos corrompidos antes mesmo que cheguem perto do seu dispositivo. Agora, você pode proteger até 10 dispositivos diferentes numa única conta. Assim toda a sua família pode ficar segura e anônima online. E se isso parecer interessante, escaneie este código QR ou acesse nordvpn.com/pilot para ganhar 4 meses extras grátis ao assinar o plano de 2 anos. Além disso, lembre-se que com a garantia de devolução do dinheiro em 30 dias da Nord, você não perde nada ao experimentar. Obrigado, Nord. Agora vamos voltar ao voo. De qualquer forma, apesar do trabalho de manutenção que havia sido realizado, November 52, Alpha Whisky estava, como mencionei, totalmente pronto a tempo para a partida programada do voo 603. Então, após instruírem a tripulação de cabine, os pilotos começaram a preparação do cockpit para o que esperavam ser um voo normal e agradável, numa noite serena, no início da primavera, no hemisfério sul. Eles haviam combinado anteriormente que o primeiro oficial seria o piloto nos controles neste primeiro trecho, enquanto o comandante faria o monitoramento. Assim, uma vez que todos os preparativos foram concluídos, eles acionaram os motores e taxiaram até o ponto de espera para a pista 15. O controle de tráfego aéreo então atribuiu a eles
um código de transponder e os instruiu a subir pela saída padrão ARPA 1 até 29.000 pés inicialmente, e até esse ponto, tudo parecia absolutamente normal. Então, às 0h41 no horário local, a Torre de Lima autorizou o voo 603 da Aeroperu para decolagem, o que também coincidiu exatamente com o horário de decolagem especificado no plano de voo deles, o que levou o comandante a exclamar: "Ha, que precisão!". Em seguida, ele passou o manche para o copiloto, que avançou lentamente as alavancas de empuxo, acelerando os dois potentes motores Pratt & Whitney até o empuxo de decolagem calculado, e então anunciou: "Potência ajustada! Agora, com apenas 61 passageiros e combustível para um voo de cerca de 3 horas e meia a bordo, o Boeing 757 estava bem abaixo do seu peso máximo de decolagem. Então acelerou rapidamente pela pista e, após cerca de 13 segundos, o comandante anunciou: V1 e rotacionar. Em seguida, o copiloto puxou o manche, rotacionando a aeronave em torno do seu eixo de arfagem, o que fez com que o enorme 757 decolasse da pista. Todos os indicadores ainda pareciam normais. Então, o comandante logo anunciou V2, pois a velocidade segura de subida após a decolagem havia sido atingida. E isso foi seguido por positivo, indicando que a aeronave tinha uma razão de subida positiva e que, portanto, era seguro recolher o trem de pouso. Agora, uma vez que o trem de pouso é recolhido e as portas do trem se fecham, a aeronave fica quase magicamente silenciosa, exceto pelo rugido abafado dos motores, impulsionando-a suavemente para o céu. Então, se eu me colocar no lugar desses dois pilotos por um momento, posso quase garantir que eles estavam aproveitando muito essa decolagem leve em seu Boeing 757 moderno e quase novo até esse ponto. Mas esse sentimento foi brutalmente interrompido quando, apenas alguns segundos depois que o comandante selecionou a alavanca do trem de pouso para cima, o copiloto anunciou: "Os altímetros estão travados", e isso foi seguido por um aviso em voz sintética alta dizendo algo que, dadas as excelentes condições meteorológicas naquela noite, simplesmente não poderia ser real. Mas, ao mesmo tempo, isso era mais do que apenas um aviso incômodo. Veja, o sistema de aviso de cisalhamento do vento usa um algoritmo complexo que compara uma energia cinética da aeronave com parâmetros aerodinâmicos, como sua velocidade vertical e velocidade indicada. Se a velocidade indicada caísse abruptamente enquanto o sistema de referência inercial não detectasse uma mudança imediata na trajetória de voo, isso indicaria uma mudança repentina na direção do vento, de proa para um forte vento de cauda, por exemplo, o que, por sua vez, poderia tirar uma quantidade significativa de energia da aeronave, possivelmente levando a um stall irrecuperável, o que, novamente, não fazia absolutamente nenhum sentido aqui, já que os ventos estavam praticamente calmos. Mas o sistema havia detectado uma queda anormal na velocidade indicada, então, do ponto de vista do seu algoritmo, ele acionou um aviso corretamente. O problema, porém, era que a queda de velocidade não era real, e junto com os altímetros congelados, tudo isso agora apontava para um comprometimento total do sistema de sensores aerodinâmicos da aeronave. Então, como uma decolagem completamente normal poderia, de repente, se transformar numa sinfonia de avisos falsos e indicações erradas? Bem, como mencionei anteriormente, a aeronave havia sido lavada enquanto estava no solo em Lima, muito provavelmente para remover os vestígios daquela colisão com a ave que citei antes. Agora, quando uma aeronave é lavada, é procedimento padrão cobrir as sondas de pitot e as tomadas estáticas para protegê-las de agentes de limpeza corrosivos. E essas coberturas geralmente são vermelhas, ou têm bandeiras vermelhas presas a elas para garantir que sejam fáceis de identificar e remover antes do voo. Mas, embora isso fosse verdade para as sondas de pitot, a Boeing não havia fornecido nenhuma cobertura específica para as tomadas estáticas no 757. Então, em vez disso, o manual de manutenção especificava que papel resistente à umidade deveria ser colado sobre elas, sem exigir que esse papel tivesse qualquer cor chamativa. Isso significava que, antes de a aeronave ser lavada, um técnico de manutenção havia coberto todas as tomadas estáticas com tiras de fita adesiva, que eram quase da mesma cor do alumínio polido ao redor. E ele, então, esqueceu de removê-las. Por si só, isso não necessariamente teria levado a consequências graves, porque após a lavagem, uma inspeção deveria ter sido realizada por outro técnico, seguida por uma revisão do supervisor de turno e uma liberação pelo chefe de manutenção de linha. Mas, como vemos frequentemente no modelo do queijo suíço do Dr. Riese, nesse dia em particular, os buracos das fatias de queijo se alinharam perfeitamente. Então, ninguém, nem mesmo o comandante durante sua inspeção externa, percebeu as tiras de fita de cor metálica bloqueando todas as tomadas estáticas, o que efetivamente cegaria o sistema crítico de dados de ar da aeronave. Hoje em dia,
Treina-se com frequência para falhas no sistema de dados de ar, que levam a cenários de velocidade indicada não confiável, mas o bloqueio de todas as tomadas estáticas ainda é considerado um pior cenário, já que pode ser bastante difícil de diagnosticar. Isso porque todos os indicadores de velocidade e altímetros podem mostrar as mesmas informações incorretas ou muito semelhantes. E outro motivo para esse problema em particular ser tão frustrante é que ele geralmente fica completamente oculto no solo. Então, durante a decolagem, todas as indicações parecem normais, já que a pressão estática permanece a mesma, mas assim que a aeronave começa a subir, o ar dentro das linhas estáticas fica preso, fazendo com que o valor estático medido permaneça no nível do solo. E isso faz com que os altímetros e os indicadores de velocidade vertical congelem imediatamente após a decolagem, que foi exatamente o que aconteceu agora a bordo do voo 603 da Aeroperu. Quando o copiloto avisou, os altímetros travaram. Todos eles, respondeu o comandante. Isso é realmente novo. Mantenha V2 mais 10, V2 mais 10, que era uma velocidade segura para a subida inicial, mas apenas alguns segundos depois, a degradação do sistema de dados de ar deles se agravou ainda mais, causando o próximo problema. Lembra como a pressão do ar entrando nas sondas de Pitot é composta pela parte dinâmica ou de impacto e pela parte estática? E essa soma é chamada de pressão total? Bem, para obter a pressão de impacto, que corresponde à nossa velocidade indicada, a parte estática precisa ser subtraída. E à medida que a aeronave sobe, a pressão estática externa geralmente diminui, o que é captado pelas tomadas estáticas. Isso significa que o valor a ser subtraído da pressão total vai ficando menor à medida que subimos, mantendo uma relação correta entre a pressão estática e a pressão dinâmica, e assim fornecendo a velocidade indicada correta. Mas, se uma aeronave sobe com uma bolsa de ar com pressão estática do solo presa no sistema, essa parte passa a ser cada vez mais superrepresentada na equação, eventualmente sobrepondo-se à parte dinâmica, resultando numa indicação aparente de velocidade que diminui com a altitude e pode até chegar a zero. Então, isso se tornou o próximo problema, não muito óbvio, que também foi confirmado pela comunicação registrada no gravador de voz da cabine. Cerca de 10 segundos após seu primeiro aviso sobre a velocidade, o comandante repetiu: V2 mais 10, V2 mais 10, enquanto a velocidade aparente já começava a diminuir. E em resposta a isso, o copiloto agora baixou o nariz. Essa repentina arfagem para baixo foi observada pelo controlador de torre, que agora viu a aeronave quase nivelando antes de retomar a subida e desaparecer numa camada de nuvens estratificadas, que naquele dia se estendia de cerca de 900 a 3.000 pés. O comandante reagiu ao abaixamento do nariz, perguntando: "O que está acontecendo?" "Não está subindo", ao que o copiloto respondeu. "Estou subindo, mas a velocidade", tentando transmitir ao comandante que ele sentia estar em uma situação impossível, tentando acompanhar a velocidade do ar que diminuía, sem nenhum sucesso. Neste momento, o controlador da torre também entrou na conversa dizendo: "Aeroperu 603, 119.7. Uma chamada padrão, orientando-os a contatar o controlador de saída. E a isso, o comandante apenas respondeu: 603, em vez de uma repetição completa, e ele também nunca mudou para a nova frequência. Isso provavelmente foi o primeiro indício da carga mental que os pilotos já deviam estar começando a sentir, com apenas 1 minuto de voo. E, na verdade, essa já era a segunda chamada, avisando sobre a solicitação de mudança de frequência. Eles perderam a primeira chamada, pois ela veio justamente quando perceberam que seus altímetros tinham travado. Pouco depois disso, o comandante deve ter suspeitado que as indicações de velocidade no ar, velocidade vertical e altitude no cockpit não eram confiáveis, porque ele agora disse ao copiloto para manter uma atitude de 10 graus com o nariz para cima. Dessa forma, estabelecendo o indicador de atitude como a referência primária para controlar a aeronave, independente do sistema de dados de ar. Agora, essa foi uma ótima ideia, porque voar por atitude e potência é exatamente o que precisa ser feito inicialmente para lidar com esse problema, e provavelmente teria evitado o pior se ele tivesse seguido isso de forma consistente. Esse raciocínio foi interrompido apenas alguns segundos depois pelo primeiro oficial, que chamou a atenção do comandante para uma mensagem de advertência no ACAS do Boeing 757, ou Sistema de Indicação de Motor e Alerta à Tripulação. Ela dizia Rudder Ratio, e foi seguida, cerca de 30 segundos depois, por outra mensagem dizendo Max Speed Trim. Agora, para aqueles de vocês que assistiram ao meu vídeo sobre o acidente do voo Bergen Air 301, perto de Puerto Plata, em 6 de fevereiro de 1996, cerca de 8 meses antes deste voo,
esses dois avisos podem soar um pouco familiares. E isso porque, naquele caso, eles também tiveram um papel significativo e também estavam ligados a dados de ar não confiáveis. Veja, o sistema Rudder Ratio reduz o deslocamento máximo disponível do leme de direção conforme a velocidade do ar aumenta. E o motivo para isso é que, em altas velocidades, um grande comando nos pedais do leme de direção pode gerar enormes cargas aerodinâmicas laterais no estabilizador vertical, suficientes para sobrecarregar de compensação ou até mesmo causar a falha da função automática de compensação do estabilizador. E sua função é combater o chamado Mach Tuck, que é um fenômeno aerodinâmico que ocorre quando um jato de asa enflechada acelera em direção a um número de Mach mais alto, ou seja, uma porcentagem maior da velocidade do som. Quando isso acontece, o centro de sustentação da asa se desloca levemente para trás, produzindo uma tendência de arfagem para baixo ou um mergulho do nariz. Então, esse sistema compensa automaticamente para resistir a isso. Agora, embora esses dois sistemas operem em regimes de voo muito diferentes, ambos exigem uma detecção confiável da velocidade do ar para funcionar corretamente. Então, quando a velocidade do ar do comandante e do copiloto diferiu em mais de 10 nós por 5 segundos, o que aconteceu neste caso, já que o bloqueio da tomada estática estava levemente desigual, uma discrepância foi sinalizada, acionando esses avisos Rudder Ratio e Max Speed Trim. Como eu disse, isso também aconteceu com o Bergen Air 301, e é importante entender que esses dois avisos normalmente não apareceriam juntos, a menos que o sistema de dados de ar estivesse corrompido. Quando o NTSB investigou o acidente do Bergen Air 301, eles recomendaram incluir essa informação no manual de operações para ajudar os pilotos a reconhecerem um cenário de velocidade do ar não confiável. Mas o relatório final sobre o voo Bergen Air 301 só foi publicado aproximadamente 3 semanas depois que este voo havia ocorrido. Isso significava, portanto, que em vez de ajudar os pilotos ao confirmar que os dados de ar eram não confiáveis, e assim incentivar o comandante a seguir com sua ideia de controlar a aeronave usando arfagem e potência, esses avisos agora faziam algo completamente diferente. Os dois pilotos agora se agarravam a cada uma dessas mensagens individualmente, na esperança de que isso os ajudasse a identificar o que estava errado com sua aeronave. E isso fez com que eles deixassem de perceber o que a aparição quase simultânea dessas mensagens realmente significava. Então, a ideia de manter 10 graus de arfagem positiva foi rapidamente abandonada e o copiloto voltou a tentar ajustar a velocidade, o que fez com que o nariz da aeronave baixasse novamente. E em resposta a isso, o comandante logo alertou: "Sobe, você está descendo", ao que o copiloto apenas respondeu: "Eu estou com o nariz para cima, mas a velocidade..." "É, mas está travado", respondeu o comandante, voltando ao raciocínio correto, até que os avisos do ACAS o desviaram novamente. Agora ele os leu em voz alta. "Mach Trim, Rudder Ratio", interrompido temporariamente por uma chamada ao seu copiloto para novamente subir, 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 no momento 00, 43 e 45 segundos, apenas cerca de 2 minutos após a decolagem, provavelmente quando ainda estavam nas nuvens. A aeronave se encontrava a uma altitude de cerca de 2 a 3 mil pés acima do solo, o que aqui é apenas uma estimativa, já que os altímetros estavam travados. O comandante, então, orientou o copiloto a iniciar uma curva à direita, seguindo em direção ao Oceano Pacífico, o que novamente foi uma ótima ideia, já que, pelo menos em teoria, não haveria perigo de colisão com qualquer terreno elevado sobre o mar. Nesse momento, o copiloto decidiu tentar acionar o piloto automático, mas o comandante discordou dizendo: "Acho que não, deixe-me ver." Mas o copiloto logo respondeu dizendo: "Sem comando", indicando que provavelmente tentou acionar o piloto automático mesmo assim, mas que não funcionou. E então ele acrescentou: "A velocidade está melhor agora." Mas seja lá o que ele quis dizer com isso, essa sensação não durou muito, porque cerca de 3 minutos depois ele acrescentou: "Velocidade é 0, todas as velocidades." Enquanto tudo isso acontecia, ambos os pilotos ainda tentavam entender os avisos de Rudder Ratio e ajuste de Mach, até que o comandante sugeriu mais uma vez: "A velocidade. Vamos para os instrumentos básicos." Tudo foi para o saco. Mas em vez de perceber isso e tentar descobrir o que estava funcionando e o que não estava, o copiloto, por iniciativa própria, chamou abruptamente a Torre Lima, apesar do fato de que, como piloto que estava nos comandos, essa não era realmente a função dele. Ele então declarou emergência, que foi respondida pelo controlador da torre com: "Roger, altitude?" Ao que o copiloto continuou: "Não temos. Temos até 1.000 pés, aproximadamente 1.700 pés." A Torre Lima, então, mais uma vez, os instruiu a contatar o controle de saída na frequência 19,7, mas os pilotos ainda não fizeram isso por mais 40 segundos, aproximadamente. De qualquer forma,
Nos minutos seguintes, os pilotos continuaram se preocupando com os avisos de rudder ratio e ajuste de Mach, acrescentando que agora também havia aparecido um aviso da Automanet, indicando que o sistema de Automanet também não estava funcionando. O que faz sentido, considerando os dados de velocidade e altitude corrompidos. Neste momento, o comandante assumiu formalmente o controle da aeronave e continuou a subida, enquanto o copiloto finalmente contatou o controle de saída de Lima na frequência 119.7. No entanto, quando o novo controlador respondeu, os pilotos não retornaram a chamada. Em vez disso, eles estavam agora discutindo se o piloto automático estava engatado, com o comandante acreditando que sim e o copiloto discordando. Essa discussão foi então repetida várias vezes durante o voo, e embora o relatório final não forneça nenhuma informação sobre se o piloto automático estava funcionando ou não, provavelmente não estava, e também não teria sido uma boa ideia utilizá-lo, considerando o problema que eles estavam enfrentando. Neste momento, novamente sem consultar o comandante, o copiloto solicitou vetoração radar para uma aproximação ILS, de volta à pista 15 ao controlador de tráfego aéreo, com o comandante objetando: ainda não, vamos estabilizar. Mas o copiloto simplesmente o ignorou e não alterou seus pedidos, levando o controlador de tráfego aéreo a atribuir a eles um rumo de radar noroeste de 330 graus. E isso provavelmente tinha a intenção de colocá-los numa rota paralela à linha costeira, a cerca de 30 milhas náuticas a oeste de Lima. E o controlador de tráfego aéreo, então, pediu para que eles mantivessem a altitude, ao que o comandante respondeu: altitude? Não podemos, estamos subindo. Agora, neste momento, o copiloto novamente ignorou o comandante e perguntou ele mesmo ao controle de tráfego aéreo: em qual nível estamos? 4.000 pés? Vamos ver se você confirma para nós. E a isso, o controlador respondeu: correto, mantendo 4.000, completamente alheios ao fato de que, ao confirmar essa altitude, ele e o copiloto agora haviam criado uma armadilha mental mortal, que teria consequências enormes. Huge consequences. Veja, a informação de altitude que era mostrada na tela do radar do controlador estava tão incorreta quanto todas as outras indicações do próprio cockpit da aeronave derivadas dos dados do ar. E isso porque essa informação de altitude vinha do altímetro do comandante e era então transmitida para o controle de tráfego aéreo através do transponder da aeronave. Agora, qualquer uma das pessoas envolvidas aqui poderia ter percebido isso, mas as comunicações caóticas no cockpit e a falta de treinamento em cenários de dados de ar não confiáveis fizeram com que isso simplesmente fosse deixado de lado. E, em vez disso, a informação passada pelo controlador acabou se tornando uma espécie de constante confortável que os pilotos podiam usar para confirmar a própria percepção mental equivocada do que estava acontecendo. E para piorar ainda mais, outro elemento imprevisível também foi introduzido agora. A fita adesiva cobrindo as tomadas estáticas não estava completamente vedada, e à medida que a pressão estática externa diminuía durante a subida, uma pequena quantidade de ar do sistema selado começou a vazar lentamente. Isso significava que os altímetros logo pareciam voltar a funcionar, indicando uma altitude de 4.000 pés. Mas, como o vazamento só permitia que a pressão presa fosse liberada lentamente, a indicação de altitude ainda estava incorreta, atrasada e mostrando uma altitude menor do que a real. E apesar disso, os indicadores de velocidade do ar inicialmente continuaram congelados. E sabemos disso porque o copiloto logo declarou: velocidade zero, todas as velocidades, enquanto o voo continuava subindo em uma proa sudoeste, em vez de virar para noroeste, como orientado pelo controle de tráfego aéreo, algo que novamente, provavelmente, indicava a alta carga de trabalho que agora estava presente na cabine de comando, onde os avisos de rudder ratio e compensador de Mach continuavam a consumir a capacidade mental do piloto. Quando a altitude aparente da aeronave atingiu 9.200 pés, o controle de tráfego aéreo confirmou isso aos pilotos, continuando a desempenhar seu papel nessa cadeia mortal de mal-entendidos. A 10.000 pés, o comandante então pretendia nivelar a aeronave, e o controlador agora informou aos pilotos que eles estavam a 30 milhas náuticas a oeste de Lima e perguntou se ainda desejavam prosseguir em direção ao localizador para a aproximação ILS da pista 15. Agora, novamente antes de consultar o comandante, o copiloto simplesmente respondeu: correto, mas o comandante protestou, dizendo: ainda não, vamos resolver o problema. Ao que o copiloto simplesmente não respondeu. Para mim, é muito difícil imaginar o que estava acontecendo em termos de gerenciamento de recursos de tripulação entre esses dois pilotos. Mas é possível que o copiloto só quisesse fazer a aeronave descer o mais rápido possível, e que o comandante simplesmente escolheu quando precisava afirmar sua autoridade, porque, obviamente, eles não teriam iniciado uma aproximação
sem que ele concordasse com isso. E também é possível que a carga de trabalho e o próprio medo tenham influenciado o comportamento do copiloto aqui. De qualquer forma, o controle de tráfego aéreo então deu a eles um novo rumo de radar de 350 graus, quase exatamente para o norte, para diminuir a distância até o localizador, que nesse momento ainda estava a mais de 30 milhas náuticas a nordeste. E após outra discussão sobre se o piloto automático estava engatado ou não, o que não estava, o comandante finalmente nivelou a aeronave a uma altitude de 12.000 pés, conforme indicado pelos seus altímetros. Agora, nunca podemos ter certeza absoluta sobre qual altitude eles realmente estavam naquele momento, mas considerando a leitura defasada da pressão estática, parece plausível que eles estivessem, na verdade, um pouco mais altos do que isso. Já se passavam cerca de 8 minutos após a decolagem, e o vazamento ao redor da fita adesiva deve, a essa altura, também ter começado a afetar os indicadores de velocidade, porque o comandante de repente disse: "Ok, agora está mostrando a velocidade", e isso levou o copiloto a informar ao controle de tráfego aéreo: "Estamos agora recuperando velocidade e solicitamos manter 12.000 pés". Nesse momento, o comandante também percebeu que os flaps ainda estavam na posição de decolagem, então pediu ao copiloto para recolhê-los, enquanto finalmente fazia a curva para a proa noroeste, conforme orientado pelo controlador. As coisas agora começaram a parecer mais organizadas. Os indicadores de velocidade mostravam uma velocidade de 220 nós, e o comandante novamente se ocupou tentando ligar o piloto automático e o auto-throttle. E junto com a discussão que se seguiu sobre isso, porque provavelmente não funcionou, isso manteve os pilotos ocupados pelos próximos 1 minuto e meio, até que o controlador os interrompeu para fornecer mais informações sobre a velocidade deles. Mas é claro, a velocidade que ele tinha não era a velocidade indicada da aeronave em relação à massa de ar ao redor. Em vez disso, era a velocidade deles em solo, resultante de um cálculo de tempo e distância feito pelo equipamento de radar. O controlador afirmou que a velocidade em solo deles parecia ser de 310 nós, o que, considerando a altitude em que estavam, não era totalmente implausível. E a isso, o copiloto apenas respondeu: "Roger, estamos a 12.000 pés mantendo a velocidade". O minuto seguinte foi então gasto mais uma vez tentando resolver aqueles avisos incômodos do ACAS, com o copiloto consultando o manual de operações, enquanto o comandante lhe disse para ler tudo aquilo. O copiloto começou listando novamente os já conhecidos avisos de razão do leme de direção, velocidade máxima, compensador e piloto automático, auto-throttle, lendo do manual de forma bastante desorganizada, enquanto tentava se localizar no índice, mas ainda sem encontrar nenhuma informação que os ajudasse a resolver isso. Agora, antes de continuar com essa história, que vai tomar um rumo ainda mais dramático em poucos instantes, preciso te dar mais contexto para ajudar a entender as ações e o raciocínio desses dois pilotos enquanto tentavam controlar uma aeronave cujos instrumentos de repente desenvolveram uma espécie de demência. E para isso, você precisa entender como controlar uma aeronave é diferente de, por exemplo, dirigir um carro. Em um carro, você pode estimar mais ou menos sua velocidade pela rapidez com que a paisagem se move ao seu redor, mas isso é completamente impossível numa aeronave. Para começar, na maioria das vezes o solo está longe demais para servir como referência útil, mas, mesmo que você voasse extremamente baixo, seria impossível determinar sua velocidade com precisão real. Além disso, como já mencionei, a velocidade em relação ao solo, na verdade, não é tão relevante assim. Por exemplo, com um vento de proa de 100 nós, o que às vezes acontece, você poderia ficar completamente parado em relação ao solo em uma aeronave leve, enquanto sua velocidade em relação ao ar ao redor ainda seria de 100 nós, que é o que te mantém voando. E se você então invertesse o curso, estaria avançando a 200 nós em relação ao solo, enquanto sua velocidade indicada ainda mostraria apenas 100 nós. Então, se sua velocidade de stall, que é quando as asas param de produzir sustentação, fosse 80, nós você poderia realmente cair do céu, enquanto sua velocidade em relação ao solo ainda indicaria algo um pouco abaixo de 180 nós. Exatamente por causa disso, o indicador de velocidade é um instrumento vital em qualquer cockpit, seja num Boeing 747 ou num Piper Cub. Esse mesmo princípio se aplica à altitude e à velocidade vertical. Não é possível avaliar sua altitude ou sua razão de subida ou descida, a menos que você esteja muito próximo do solo. E mesmo assim, é necessário um treinamento considerável para acertar com precisão o ponto de toque num grande jato ao se aproximar de uma pista sem os instrumentos ou auxílios visuais externos. Na verdade, mesmo em condições de voo visual, os pilotos dependem dos seus instrumentos até certo ponto. E, em operações com grandes jatos comerciais, essas indicações são absolutamente cruciais. Agora, quanto mais experiente é o piloto,
mais acostumado ele fica a interpretar a atitude, velocidade indicada e velocidade vertical a partir da varredura dos instrumentos, onde todas essas informações são apresentadas. E para ilustrar até que ponto isso chega, imagine um simulador de voo completo de última geração, equipado com um sistema de movimento de 6 eixos, que replica com precisão os movimentos da aeronave. Pessoalmente, eu me lembro de ter me perguntado mais de uma vez enquanto estava instruindo no simulador: o movimento está ligado ou esqueci de ativá-lo? Agora, esse acoplamento subconsciente entre a indicação e a sensação se torna tão forte que exige uma concentração enorme para conseguir superá-lo conscientemente. E você pôde ver isso aqui quando o comandante instruiu o copiloto a manter uma atitude de 10 graus de nariz para cima após a decolagem. Ele inicialmente quase não conseguiu cumprir. E isso não aconteceu porque ele era um piloto ruim, mas provavelmente porque a leitura errônea da velocidade indicada enviou uma mensagem subconsciente imperativa de que o nariz precisava ser abaixado, independente das instruções do comandante. Basicamente, existem apenas 2 soluções para isso, e a primeira é fácil de dizer, mas difícil de fazer sem um treinamento completo. Isso envolve controlar a aeronave utilizando referências diferentes das normalmente usadas. Neste caso, isso significaria, como já mencionei, concentrar-se em parâmetros como atitude de arfagem e ajuste de empuxo, basicamente ignorando todas as outras indicações de dados do ar que estavam fornecendo informações erradas. O segundo procedimento corretivo é, na verdade, um pré-requisito para o primeiro. Isso exige uma mentalidade em que os pilotos percebam que esse cenário de pesadelo demanda uma abordagem estruturada para trabalharem juntos e fornecerem apoio mútuo. E isso teria exigido uma hierarquia de cabine clara, com o comandante estabelecendo que pilotar a aeronave era a prioridade absoluta número 1 e afastando todas as possíveis distrações até que o controle básico fosse recuperado e mantido. Também teria envolvido estabelecer como fato que os instrumentos de dados do ar estavam corrompidos desde o início e que, para sobreviverem, eles teriam que cooperar de perto, apoiando-se mutuamente para se libertarem da dependência desses instrumentos. Agora, esses 2 pilotos acabaram tentando lidar com todas essas questões, mas não de forma organizada. Em vez disso, eles as abordaram de forma aleatória e desorganizada, e não voltavam a lidar com elas depois das distrações. E durante todo o voo, eles nunca realmente concordaram numa estratégia viável. E como eles nunca realmente decidiram ignorar os instrumentos de dados de ar, também não perceberam que, na verdade, havia informações confiáveis disponíveis para eles. O sistema de referência inercial do Boeing 757 consiste em giroscópios a laser e acelerômetros que calculam a velocidade no solo diretamente, de forma independente do sistema pitó estático. Como eu disse antes, a velocidade no solo pode não ser um parâmetro primário, já que não indica a velocidade em relação ao ar, mas ainda é melhor do que nada e pode ser usada como um substituto para a velocidade real, especialmente se você souber a direção e a velocidade aproximadas do vento. Portanto, perceber que a velocidade no solo estava sendo exibida diretamente no cockpit, em vez de precisar pedir essa informação ao controlador de radar, provavelmente teria sido uma percepção extremamente valiosa. Além disso, algumas informações confiáveis sobre a altitude em relação ao solo também estavam disponíveis com a ajuda do radioaltímetro, que envia ondas de radar para qualquer superfície abaixo da aeronave e depois mede o tempo que leva para retornar. O radioaltímetro normalmente não mostra nenhuma indicação acima de 2.500 pés, mas neste caso ainda teria fornecido informações valiosas à medida que se aproximavam do solo, se eles tivessem pensado em usá-lo. Mas o fato mais importante que esses pilotos não perceberam foi que, na verdade, não havia pressão de tempo nenhuma nessa situação. Exceto pelas indicações que dependiam da pressão estática, a aeronave estava perfeitamente intacta. Havia combustível de sobra a bordo. Era uma noite calma com tempo razoavelmente bom e pouco ou nenhum tráfego aéreo. E o controle de tráfego aéreo estava fornecendo serviço de radar para informá-los sobre sua posição. Então, isso significava que havia tempo e espaço aéreo de sobra para determinar em quais indicações confiar e experimentar métodos de controle da aeronave usando apenas arfagem e configurações de empuxo como referência. E, de fato, teria sido possível criar um regime de controle surpreendentemente preciso baseado apenas nesses 2 parâmetros. Mas tudo isso que acabei de contar para vocês agora é super fácil de deduzir depois dos acontecimentos. Então, embora seja muito frustrante ver como esses 2 pilotos responderam, dado a falta de treinamento deles, na verdade é completamente compreensível, e o mesmo vale para a fixação deles nas mensagens do ACAS. Outra coisa que eu ainda não mencionei
é algo conhecido como susto e surpresa. Tente lembrar de como você reagiu da primeira vez que alguém pulou de trás de uma árvore para te assustar. Isso é o susto. E a continuação disso, se você se depara com uma ameaça que não entende direito, é a surpresa. E ambos não são nada bons quando se trata de pensar e agir com lógica e calma. Estudos mostram que essas reações, na verdade, pioram quando acontecem à noite ou em qualquer situação sem referências visuais externas. E essas respostas em si são resquícios evolutivos da época em que nossos ancestrais tinham que se preocupar com coisas como tigres dente de sabre, onde a reação de lutar ou fugir era essencial. Mas hoje, essas mesmas reações produzem principalmente efeitos colaterais pouco úteis, como a liberação de adrenalina na corrente sanguínea, o que leva ao aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Mas o pior de tudo é que isso pode resultar em prejuízos nas habilidades cognitivas. Agora, esses efeitos desaparecem rapidamente se houver informações suficientes disponíveis para identificar a ameaça percebida como inofensiva. Mas no caso desses dois pilotos, definitivamente não foi assim, já que a ameaça persistiu e a situação permaneceu incerta e ambígua. O estresse fisiológico e psicológico causado nessas situações pode degradar drasticamente competências essenciais, como consciência situacional e gerenciamento de informações, que é exatamente o que podemos ver acontecendo aqui. E além disso, também é super importante que analisemos essas reações no contexto da época em que esse voo aconteceu. Isso aconteceu há mais de 30 anos, e os procedimentos detalhados para cenários de velocidade não confiável que todos nós, pilotos, usamos hoje, só foram desenvolvidos depois, e em grande parte por causa de eventos como este. Tudo isso significa que esses pilotos simplesmente não tinham treinamento suficiente em procedimentos ou fatores humanos para lidar adequadamente com o que estavam enfrentando. Então, com isso em mente, vamos agora voltar para a cabine de comando e ver o que aconteceu no final. O comandante estava, neste momento, pilotando a aeronave, que ele acreditava estar a uma altitude de 12 mil pés. E às 0051 minutos e 58 segundos, cerca de 10 minutos após o início dos problemas, o comandante de repente exclamou: "Ei, droga, estamos descendo agora!" Não está completamente claro o que desencadeou essa descida. É plausível que ela já tivesse começado antes da exclamação do comandante, mas isso agora significava que a fita adesiva, por onde havia ocorrido o vazamento durante a subida, agora gradualmente começou a fechar esse vazamento devido ao aumento da pressão externa à medida que a descida continuava. Mas desta vez, isso trouxe uma consequência muito mais grave. Veja, à medida que esta aeronave agora descia, a pressão presa dentro do sistema, desta vez, efetivamente permaneceu igual à que estava na altitude mais elevada, o que novamente levou a uma indicação de altitude errada, só que desta vez indicaria uma altitude muito mais alta do que a real. E isso também explica por que a descida inicial provavelmente não foi percebida pelos pilotos. E além disso, à medida que a vedação do vazamento gradualmente se fechava com o aumento da pressão ambiente, o atraso na indicação de altitude aumentava, congelando completamente os altímetros novamente, mas agora em um valor de altitude mais alto e não ao nível do solo como havia sido antes. A indicação de velocidade também foi afetada de forma semelhante, ou seja, agora ela começou a indicar um valor mais alto quanto mais a aeronave descia. Como eu disse antes, esse tipo de falha pode ser extremamente complicada e traiçoeira. De qualquer forma, o resultado de tudo isso foi que os pilotos logo acreditaram que estavam voando mais ou menos nivelados, enquanto na realidade eles ainda estavam em descida, e a velocidade indicada aumentava cada vez mais à medida que eles desciam, fazendo com que o comandante logo exclamasse: "Não pode ser! Ei, a velocidade, olha, a potência que temos, simplesmente não pode ser." Ele estava certo de novo, não podia ser. Mas, mais uma vez, esses pilotos simplesmente não tinham o conhecimento necessário para processar o que estava acontecendo. Pelos próximos 30 segundos, eles ainda tentaram diagnosticar o problema no sistema de dados de ar, alternando os instrumentos de dados de ar do comandante para a fonte alternativa do sistema de dados de ar de reserva. Mas como suas tomadas estáticas também estavam cobertas pela mesma fita adesiva, isso não melhorou nada. Quando o comandante percebeu isso, ele repetiu o pensamento que poderia salvar vidas, que já havia mencionado antes: instrumentos básicos. Vamos para os instrumentos básicos. E pela primeira vez, o copiloto finalmente concordou, repetindo: instrumentos básicos, ao que o comandante respondeu com mais uma observação que novamente poderia ter salvado a situação. Os dados de ar se foram aqui. Então, mais uma vez, se eles tivessem apenas seguido essa percepção de que os dados de ar haviam sumido,
analisando metodicamente em quais indicações ainda podiam confiar? Bem, talvez tivessem percebido que ainda tinham uma indicação de velocidade em solo funcionando e um radioaltímetro, e que a aeronave poderia ser controlada com segurança usando o ângulo de arfagem e potência fixos. Mas, em vez de fazer isso de forma metódica, o copiloto agora se ocupou em inserir a aproximação ILS, esperada no computador de gerenciamento de voo, enquanto o comandante tentava mais uma vez recuperar as indicações, mas obviamente sem sucesso. O copiloto parecia completamente fixado na ideia de retornar para Lima o mais rápido possível, usando a segurança percebida de uma aproximação ILS, com suas informações confiáveis de localizador e rampa de planeio baseadas em solo, para descer. Isso é consistente com os sintomas de deficiências cognitivas conhecidas como fixação no alvo e visão em túnel, onde uma solução ou instrumento específico, de repente, recebe toda essa atenção em detrimento de outras fontes e ideias. O horário agora era 0054:58 segundos, e o controlador de tráfego aéreo informou que eles estavam a 37 milhas náuticas a oeste-sudoeste do aeroporto. E ao ouvir isso, o copiloto respondeu com um pedido. Você teria que nos ajudar com as altitudes e velocidades, se possível. O que novamente os expôs às informações traiçoeiras de altitude fornecidas pela tela do controlador, que na verdade eram transmitidas a partir dos próprios instrumentos defeituosos deles. O comandante agora disse que queria descer para 10.000 pés, mas o atraso na indicação de altitude fazia parecer que eles não estavam descendo, enquanto a indicação de velocidade continuava aumentando. Isso levou o copiloto a solicitar novamente informações de velocidade ao controle de tráfego aéreo, que informou uma velocidade no solo de 320 nós. Ao que o copiloto respondeu que, mesmo tendo reduzido os motores para empuxo de marcha lenta, a velocidade indicada continuava aumentando, algo que era, obviamente, fisicamente impossível, mas, novamente, fácil de dizer do conforto da minha cadeira. Pelos minutos seguintes, os pilotos tentaram reduzir a velocidade aparente, com o copiloto orientando o comandante a acionar o freio aerodinâmico, o que ele fez de forma relutante. Mas, em vez disso, reduzir a velocidade indicada apenas aumentou a razão de descida, o que, por sua vez, aumentou ainda mais a velocidade indicada. Cerca de 4 minutos após aquela última comunicação, às 00:58:37 segundos, o controle de tráfego aéreo mostrou a posição da aeronave a 31 milhas náuticas a oeste do aeroporto e informou uma velocidade no solo de 280 nós, enquanto a indicação no cockpit agora mostrava 350 nós, e por causa disso, cerca de 30 segundos depois, um alarme de excesso de velocidade alto e bitonal começou a soar no cockpit e continuaria tocando até o final da gravação. Agora, já foi amplamente comprovado que um aviso alto e repetitivo que não pode ser silenciado tem um efeito extremamente prejudicial no desempenho cognitivo. E, infelizmente, naquela época, no Boeing 757, não havia realmente uma maneira de silenciar rapidamente esse aviso. A única maneira de fazer isso era os pilotos localizarem e puxarem o disjuntor associado no painel superior, mas eles não tinham capacidade para fazer isso. E para piorar ainda mais, a velocidade real havia agora diminuído tanto, acompanhada por um aumento no ângulo de ataque, que o aviso de stall também foi acionado, com um ruído de chocalho do stick shaker, transformando a cabine numa completa loucura. Isso significava que agora havia dois avisos conflitantes competindo pela atenção do piloto: excesso de velocidade e stall. Tudo isso enquanto a indicação de velocidade aumentava ainda mais, enquanto os altímetros insistiam teimosamente que a aeronave estava em algum lugar próximo a 10.000 pés. Agora, o comandante milagrosamente conseguiu evitar o stall iminente, que, aliás, estava corretamente indicado, apesar de ele argumentar que o aviso de stall era fictício. Mas o copiloto teve outra ideia. Ele então pediu ao controle de tráfego aéreo para enviar outra aeronave para voar a informação com eles e guiá-los na descida. Novamente, essa ideia não havia sido coordenada com o comandante, que protestou imediatamente. Bem, o controle de tráfego aéreo os informou sobre um Boeing 707, que talvez logo estivesse pronto para decolar. Agora, eu entendo que isso pode parecer uma ótima solução, mas você precisa lembrar que para pilotos não treinados, voar informação com outro avião comercial sem indicação de velocidade funcionando seria muito arriscado para ambas aeronaves. Sem mencionar que ainda havia uma camada de nuvens na área, o que tornaria isso praticamente impossível. Então, em vez disso, os pilotos passaram os minutos seguintes debatendo inutilmente o aviso de stall, com o comandante insistindo que era tão errado quanto todo o resto, enquanto ao mesmo tempo o copiloto tentava desesperadamente encontrar uma maneira de silenciar o aviso de excesso de velocidade. Em seguida, houve outra comunicação com o controlador, informando a velocidade no solo de 220 nós
e uma altitude aparente de 10.000 pés. E enganados por isso, os pilotos continuaram seguindo seu modelo mental, que insistia que eles estavam voando mais ou menos nivelados, em algum ponto próximo dos 10.000 pés, com uma aeronave que, de alguma forma, conseguia manter sua altitude e aumentar sua velocidade indicada. Mesmo com o empuxo reduzido para o mínimo, o copiloto chegou a chamar o controle de tráfego aéreo nesse momento e informou que estamos com os motores reduzidos e, aparentemente, a aeronave não desacelera. Enquanto isso, o aumento da pressão do ar externo na altitude mais baixa em que estavam agora havia selado completamente o vazamento ao redor da fita. Ou seja, os altímetros agora ficaram travados em cerca de 9.500 pés pelo restante do voo. E imediatamente depois disso, às 0, 102 e 44 segundos, outro aviso foi acrescentado ao caos na cabine. E como se o aviso de stall já não fosse suficiente, o aviso sonoro que soou agora deveria ter provocado uma resposta imediata dos pilotos, mas não provocou. Como alguns de vocês podem ter adivinhado, estou falando de um aviso vindo do sistema de aviso de proximidade do solo, que é acionado por um algoritmo alimentado pelo radioaltímetro e, portanto, era totalmente independente dos dados de ar, e por isso era absolutamente real. Mas, incrivelmente, esses dois grandes avisos agora ficariam soando na cabine por longos 45 segundos, e ao invés de reagir a isso, avançando totalmente as alavancas de empuxo e realizando uma manobra agressiva de subida, o comandante apenas perguntou: "O que está acontecendo? Baixo demais, terreno." A isso, o copiloto respondeu: "Baixo demais, terreno", apenas repetindo as palavras do aviso, mas sem sugerir nenhuma solução para isso. Novamente, isso pode parecer incrível, mas eu também meio que entendo. Quando você está inundado com vários avisos sérios, provavelmente teria sido difícil discernir qual deles, se algum, era realmente válido. E se você combinar isso com uma indicação de altitude de 10.000 pés sobre o oceano, mostrada tanto nos seus instrumentos quanto confirmada pelo controlador, você provavelmente entende o que eu quero dizer. É por isso que o conhecimento preciso dos sistemas é tão importante. O comandante, então, iniciou uma curva à esquerda, pois o aviso de terreno pode ter causado algum tipo de mudança no mapa mental dele, fazendo-o acreditar que ele estava realmente sobre algum tipo de terreno, em vez de sobre o oceano. O copiloto, então, chamou o controle de tráfego aéreo, informando sobre o aviso de terreno, ao que o controlador respondeu que o radar ainda os mostrava a 10.000 pés sobre o oceano, fazendo uma curva à esquerda. "Temos alarme de terreno e deveríamos estar a 10.000 pés", respondeu o copiloto, aparentemente começando a duvidar da informação pela primeira vez. Mas antes que o controlador pudesse responder a isso, um aviso de cisalhamento de vento começou a soar na cabine também. Agora, no Boeing 757, esse aviso específico é desarmado acima de 1.500 pés de altitude de radar. Mas agora, ele foi reativado pelo radioaltímetro, já que os pilotos conseguiram descer abaixo de 1.500 pés sem perceber. E isso era algo que o aviso de terreno anterior também indicava e teria sido mostrado no radioaltímetro deles. Agora, o aviso de cisalhamento de vento em si havia sido novamente acionado pelas informações de dados de ar corrompidas, assim como aconteceu logo após a decolagem. Mas isso forneceu mais uma pista sobre a situação real deles. Mas essa pista, infelizmente, logo foi seguida por uma informação aparentemente tranquilizadora do controlador de radar, que novamente disse que, de acordo com o monitor dele, eles ainda estavam mantendo 10.500 pés naquele momento. O momento daquela chamada de rádio foi realmente horrível, pois realmente fechou a porta para a tripulação recuperar alguma noção da própria posição e situação. E, em vez de checar o altímetro de radar, o copiloto respondeu ao controlador, dizendo: "Todos os computadores estão ficando malucos aqui agora." Agora, embora o comandante não tenha reagido corretamente ao aviso de proximidade do solo anterior, ele deve ter subido inadvertidamente um pouco acima das ondas, e assim silenciado o alarme. Então, ainda sem saber o quão perto do desastre eles estavam, os pilotos continuaram discutindo sua posição e confirmando com o controle de tráfego aéreo que estavam 42 milhas náuticas a oeste de Lima, sobre o mar, seguindo para oeste-sudoeste, na verdade, se afastando do aeroporto. A velocidade indicada deles ainda marcava 370 nós, enquanto o controle de tráfego aéreo informava uma leitura de 220 nós de velocidade no solo, com tendência de desaceleração. Ao que o comandante respondeu: "Droga, vamos estolar agora?" E essa revelação, provavelmente, levou o comandante a baixar levemente o nariz, o que rapidamente resultou em um novo aviso de taxa de descida, do sistema de aviso de proximidade do solo, que agora soou 4 vezes. O copiloto começou a se sentir um pouco desconfortável e respondeu a essa ativação do sistema de aviso de proximidade do solo, dizendo: vamos subir aqui." 4 segundos depois, o comandante perguntou se ele estava interferindo nos comandos de alguma forma,
Ao que ele respondeu que não, 2 vezes. E então ele acrescentou: "Vamos subir um pouco para ver?" Ao que o comandante respondeu: "Sim, estou." Então, depois de mais uma vez terem evitado por pouco o impacto no oceano, sem saber, eles agora subiram para uma altitude que mais tarde foi estimada em cerca de 4.000 pés. Agora, eu sei que alguns de vocês vão perguntar: eles não viram nada? Mas a resposta para isso provavelmente seria não. Era no meio da noite, sobre o oceano, e eles continuavam entrando e saindo de nuvens. O copiloto agora tentou mais uma vez lidar com o aviso mostrado no sistema ACAS, buscando mais informações na documentação em papel, mas como antes, ele não conseguiu encontrar nada que o convencesse a parar de confiar na altitude e na leitura do controle de tráfego aéreo, que, às 01:09 e 36 segundos, cerca de 7 minutos após o primeiro aviso de proximidade do solo, foi mais uma vez reafirmada como 9.700 pés, com uma velocidade em solo de 240 nós e uma distância de 51 milhas náuticas até Lima. Isso significava que o comandante mais uma vez iniciou uma descida, o que novamente aumentou a velocidade indicada aparente, levando-o a perguntar: como pode estar voando nessa velocidade se estamos descendo com toda a potência cortada? Mas em vez de entrar nessa discussão, o copiloto, como já havia feito tantas vezes antes, apenas perguntou novamente ao controlador sobre a altitude deles. Desta vez, antes mesmo que o controlador tivesse a chance de responder, o aviso de terreno muito baixo voltou a soar. E logo depois disso, o controlador repetiu a leitura de altitude de 9.700 pés. Em seguida, ele perguntou: qual é a altitude indicada a bordo? Vocês têm alguma referência visual? 9.700, mas está indicando terreno muito baixo. Tem certeza de que nos tem no radar a 50 milhas? Respondeu o copiloto. E nesse momento, o aviso de proximidade do solo já estava soando há mais de 10 segundos novamente, sem qualquer reação do comandante. E continuará por mais 28 segundos. Enquanto isso, os pilotos continuaram discutindo a leitura anormalmente alta da velocidade indicada. E o copiloto acabou sugerindo que eles deveriam baixar o trem de pouso, ao que o comandante respondeu: mas o que fazemos com o trem de pouso? Mas o copiloto nunca teve a chance de explicar isso, porque a 1 hora, 10 minutos e 59 segundos, a asa esquerda bateu na superfície do mar a uma velocidade de 50 nós, e com uma inclinação à esquerda de 5 graus. O copiloto, então, transmitiu em pânico: estamos impactando a água! Ao que o controlador respondeu: suba, suba, se indicar, puxe para cima. Mas com a asa esquerda agora provavelmente gravemente danificada, a aeronave só conseguiu subir até uma altitude de 300 pés, antes de inclinar para a esquerda em cerca de 70 graus e finalmente atingir a água a uma velocidade de 250 nós e com atitude de nariz para baixo de 5 graus. E todos os 61 passageiros e 9 tripulantes a bordo morreram imediatamente no impacto. Uma operação imediata de busca e resgate foi iniciada, e algumas semanas após o acidente, a Marinha dos Estados Unidos, que atendeu a um pedido de assistência das autoridades peruanas, retirou uma parte do lado esquerdo da fuselagem de uma profundidade de cerca de 600 pés, e ela continha as 3 tomadas estáticas do lado esquerdo, que foram encontradas ainda cobertas com a fita adesiva de cor metálica que havia sido usada para a limpeza. Além disso, a leitura dos dados de voo do cockpit mostrou que, no momento do impacto, o altímetro do comandante indicava 9.500 pés, com uma velocidade indicada de 450 nós. E embora as outras partes da fuselagem, contendo o restante das tomadas estáticas, nunca tenham sido recuperadas, o relatório final concluiu, com base nos dados de voo e na transcrição do gravador de voz, que essas tomadas também deviam estar todas bloqueadas. Agora, quando Robert, que ajudou a escrever este episódio, explicou sua visão sobre esse acidente para mim, ele acrescentou os seguintes pontos. Quase todo piloto profissional provavelmente já olhou para uma foto dessa parte da fuselagem pelo menos uma vez em sua carreira, e eu me lembro do seminário de segurança de voo, onde vi isso pela primeira vez. Eu li as transcrições do gravador de voz desse voo inúmeras vezes, e toda vez que leio, fico impressionado com quantas vezes uma porta se abriu que poderia ter tirado os pilotos do túnel mental em que estavam. Isso me faz lembrar do que um instrutor de voo de linha aérea muito experiente uma vez me disse: ensinar eles a pilotar um avião não é difícil. É a forma como eles pensam lá em cima que faz a diferença. Agora, após este acidente, o Bergen Air 301 e outros acidentes semelhantes, a indústria aprendeu muito. Agora todos nós treinamos nossos pilotos para reconhecer e se recuperar de uma situação de velocidade não confiável, não apenas quando temos uma fonte bloqueada,
mas também quando há múltiplas fontes bloqueadas. E, além das tabelas de referência que nos mostram qual arfagem e empuxo usar para levar a aeronave até um pouso seguro, a seguinte regra de ouro também está sendo enfatizada: pilotar, navegar e comunicar nessa ordem. É de partir o coração que o comandante desta história estava a poucos instantes de fazer exatamente isso. Agora, isso foi novamente um esforço colaborativo meu e da minha equipe, que agora conta com cerca de 15 pessoas maravilhosas, dedicadas e trabalhando em tempo integral. E 2 deles são Andrew e Nassout, que trabalham como pilotos de simulador em tempo integral para os nossos episódios. E neste episódio, você deve ter notado o modelo incrivelmente detalhado do Boeing 757 que usamos. E eu só quero agradecer imensamente a Bluebird Simulations, que nos deu acesso antecipado à versão beta do modelo deles. Você definitivamente deveria conferir quando eles lançarem, porque está sensacional. Agora, se você é um piloto de simulador e quer levar seus voos no simulador para o próximo nível de realismo, você definitivamente deveria conferir o curso virtual de Boeing 737 do Ben e meu, que você pode encontrar pelo link abaixo ou por este código QRs. Estes são alguns depoimentos que recebemos das milhares de pessoas que já experimentaram, e estamos muito orgulhosos disso. Então, se você também quiser experimentar, use o código MentorPilot para obter 20% de desconto no valor total pelos próximos dias. Meu nome é Peter Hornfeld e você está assistindo ao Mentor Pilot. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!